Mais uma vez, bom dia para cada um, somente você também que nos vê pela internet, que você também tem um tempo especial onde você estiver participando conosco deste culto. Antes da mensagem, queria relembrar alguns detalhes que faz parte da vida da igreja. Sábado que vem temos o Café dos Homens, tempo que eles passam estudando a Bíblia, orando. Alex Ribeiro é o preletor desse sábado, então quero reforçar o convite para você estar aqui no sábado que vem, às 9 da manhã. Também uma palavra de gratidão. Domingo passado, como aplicação da mensagem, nessa nova série que começamos domingo passado, Edificar para o Futuro, falamos sobre queremos ser uma igreja compassiva. E parte da compaixão tem a ver também com repartir o que temos. Sou grato porque essa semana várias pessoas vieram aqui, deixaram cobertores, que era a nossa maior necessidade. A campanha continua, se quiser essa semana voltar aqui também, trazer cobertores e deixar o nosso stand de conexão. Estamos procurando cuidar de pessoas ao nosso redor que têm sofrido por causa do frio, que você também tem sentido na sua pele. Foi tão especial ver algumas coisas acontecendo. Eu brinquei no domingo passado que quando você trouxer o seu cobertor, não traga cobertor rasgado, porque o frio passa pelo buraco do cobertor. Mas que grato a Deus pela qualidade dos cobertores que chegaram. E o foco aqui não é a qualidade, mas o foco aqui é o coração. A gente dá para aquele que precisa aquilo que nós gostaríamos de receber. Também foi especial ver alguns que foram para casa sem o casaco com o qual chegaram aqui. Isso foi muito especial também. Faz parte do nosso crescimento de igreja, a gente colocar no lugar do outro, e aquilo que esperávamos receber, a gente poder suprir o que o outro precisa. Antes do clipe da mensagem dessa série, eu queria relembrar que domingo passado começamos essa série que estamos chamando Edificando para o Futuro. Tem a ver com o meu envolvimento, o seu envolvimento hoje, com a igreja que queremos construir. E eu tenho mencionado já, sem dar detalhes, porque o tempo não chegou. Nós vamos construir um prédio novo, nós vamos construir uma quadra, que tem a ver com nossos projetos sociais. Nós vamos terminar esse prédio aqui, que você e eu nos acostumamos com o que não foi terminado. Ele vai ser terminado. E temos um desafio que você pode estar pensando aí onde você está, como é que a igreja vai construir no tempo que o Brasil está passando por aperto. Você vai saber. Mas o nosso desafio é lembrar, como eu falei domingo, que vamos construir, mas o nosso maior negócio, se eu posso falar assim, não é construir prédio, mas edificar vidas. Mas se não tivesse esse prédio, você não estaria aqui. Então, faz parte, como Neemias construiu um muro e construiu a vida das pessoas. Por isso, eu queria que você olhasse para esse clipe que introduz a mensagem. Eu queria começar imaginando uma coisa com você. Se você fosse convidado para resolver a crise do Brasil, e Deus falasse com você, olha, você é a pessoa escolhida para colocar o Brasil nos trilhos novamente.
Como é que você se sentiria? Ou qual seria, quem sabe, a sua primeira reação? Talvez pensar alguns, quem sou eu? Eu diria, não, eu sou capaz. Já fizeram tanta coisa errada que eu vou resolver. Mas, realmente, se você pensa colocar o Brasil nos trilhos novamente, como se diz, pode ser uma situação que é acima da nossa cabeça. Será que viria para você um pedido de Deus como este? Deus tem algo que é ainda mais profundo para desafiar você do que reconstruir o Brasil. Porque o Brasil pode ser colocado nos trilhos novamente, como esperamos que Deus ponha. Mas daqui a alguns anos, daqui a décadas talvez, a história se repita. E a história termina aqui embaixo. Mas quando você pensa que Deus está construindo uma história, a própria história dele no mundo, que é resgatando pessoas para si. A pessoa que Deus quer usar é você e eu. Mas como é que nós somos? Eu fui a Vitória sexta-feira, eu estava no aeroporto e na minha frente, na sala de espera, estava uma celebridade. Um jogador da Copa do Mundo de 2002, um pentacampeão mundial. E foi interessante, enquanto as pessoas chegavam e ele, coitado, ele deve ter cansado, porque todo mundo queria tirar foto com ele, ninguém chegou para mim e pediu uma foto comigo, só com ele. Né? Mas eu fiquei pensando, ali está fulano. E ele tem 2 olhos como os meus, tem nariz como o meu, tem boca, tem perna, tem cabelo, né? É cercado por gente, e a gente vê pela televisão, parece que é um Deus. Alguém que é acima do que a gente pode imaginar, mas na realidade alguém ali que eu vi uma hora que ele cansou de tirar fotografia. Havia um carinho com ele, era uma pessoa muito querida também, aquele time de 2002. Mas é interessante porque, às vezes você imagina um jogador como aquele, você imagina um Michael Jordan, você imagina um Pelé, você vê na televisão, algumas vezes você vê de perto, mas parece que são pessoas que não são humanas. Na realidade eles são. Moisés era humano. Moisés tinha cabeça, tronco, membros, olho, nariz, perdia a paciência como a gente, também tem hora que era amoroso. Josué era humano. Jesus também era humano. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando olhamos pessoas como Neemias, estamos estudando a vida dele, aplicando ao nosso projeto de construção de vidas e prédio, a tendência é imaginar, essas pessoas não são iguais a nós. São. Até para o Senhor Jesus Cristo, o que fez ele agir e operar aqui na face da terra, lidar com aquilo que você e eu lidamos, ele escolheu agir não na própria força dele como Deus, mas ele agiu na dependência do Espírito Santo. E por isso ele fez o que ele fez. Claro, Jesus era Deus, nós não somos deuses, mas ele tornou-se homem como você e eu somos, para que pudesse entender as suas lutas e pudesse, passando pelo que você passa, nos abençoar e nos encorajar. Assim é Neemias. Para o domingo passado, que Neemias reflete o que Jesus é. Neemias estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém, nunca tem saído de Jerusalém, nasceu no cativeiro, mas ele ouve a notícia de que a cidade está em ruínas, que os seus parentes, os seus amigos estão em miséria. Ele morando num ambiente de luxo, de riqueza, de poder e de fama, totalmente num lugar seguro. Ele resolve sair daquele lugar seguro, com fama e poder, e vai morar com os mortais de Jerusalém e reconstrói os muros. Ele reflete Jesus, porque Jesus, da mesma forma, abriu mão da sua zona de conforto e tornou-se igual a mim, igual a você, sentiu o que você e eu sentimos, e por isso ele é capaz de nos reconstruir. E no domingo passado eu terminei com o conceito de que queremos construir prédios, mas nós queremos ser uma igreja que edifica vidas, uma igreja que tem compaixão, que essa venha a ser a nossa marca ao longo do tempo. Por isso, começamos com essa série, tentando que ela venha tornar-se para mim e para você um encorajamento para olharmos para o futuro com esperança. Neemias edificou os muros, edificou vidas. Aqui no texto de hoje, nós vamos olhar como é que Neemias, além de ter olhado para o futuro, ele criou uma estratégia. Domingo passado, olhamos ele encarando o desafio, ele olhou o problema. Qual era o problema de Jerusalém? Muros caídos.
E comentamos que uma cidade sem muros naquela época era uma cidade vulnerável, uma cidade que perdia o próprio valor, uma cidade invadida por bandidos, uma cidade totalmente insegura. Comparamos com Morumbi. Antigamente era um bairro chique para se morar em São Paulo. Essa semana eu li uma resenha sobre o nosso bairro e falei, caramba, quem nos dera ser isso mesmo? A resenha fala das árvores do Morumbi, das ruas, das alamedas bonitas, dos prédios novos, mas em nenhum momento fala da violência do nosso bairro. Em nenhum momento fala que a Giovanni Gronchi é a quarta avenida mais perigosa de São Paulo. E por isso estamos aqui. Deus nos colocou aqui para reconstruir esses muros, mas acima de tudo para edificar vidas, reconstruir as vidas daquelas pessoas cujas paredes foram derrubadas. Queremos ser igreja compassiva. Neemias era compassivo porque refletia Jesus. E hoje vamos ver qual foi a estratégia que Neemias estabeleceu. Ele criou um alicerce. Qual foi o alicerce para ele realmente ser usado por Deus para reconstruir os muros e reconstruir vidas? Você abrir comigo o livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu comentei, esse domingo passamos aqui, vai ser a ponte. Quando ele ouve a notícia, olha os verbos que ele usa. Sentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. Por que é que ele fez isto? A primeira estratégia na vida de Neemias para reconstruir os muros, edificar as pessoas, ele viveu uma vida de oração. E você pode dizer, Lisânias, eu estou aqui na igreja do Morumbi há 20 anos. Eu já sei que eu preciso orar. Eu posso estar fazendo uma pergunta para você e para mim também. Eu sei que eu preciso orar, mas eu oro. Como é que eu posso dizer que eu tenho uma vida de oração? Será que realmente eu tenho uma vida de oração? Ou eu oro, às vezes, só no domingo quando eu venho para a igreja. É uma coisa que eu sei, que eu preciso de crescimento, mas poucos de nós realmente investem tempo a sós com Deus. Você pode dizer, você é tão velho, ouço isso há tanto tempo. Mas, meus queridos, se eu vou me engajar naquilo que Deus quer que eu seja e que eu faça, oração começa ou precisa fazer parte da minha vida diária. Na vida de Neemias, o que é que fez Neemias ter essa reação? Domingo passado eu mencionei que para a gente ter gosto por Deus e por oração, eu preciso conhecer o que a Bíblia diz. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. É isto aqui que vai dar para mim o gosto de orar. É isso que vai dar para mim aquela reação que Neemias teve. Por que Neemias lamentou, chorou, sentou, jejuou? Por quê? Porque quando ele ouviu o que estava acontecendo em Jerusalém, ele experimentou no interior dele aquilo mesmo que Deus experimenta quando Deus vê a situação da cidade, do bairro, da minha vida, da sua vida. Na verdade, a atitude de orar não foi fruto de uma emoção. Porque se fosse apenas uma emoção, ele não teria feito o que ele vai, nós vamos ver o que ele vai fazer hoje. Mas a reação dele foi fruto da relação dele pessoal com Deus, que foi construída ao longo do tempo. Onde é que Neemias aprendeu a Bíblia? Na sinagoga. No cativeiro, pequenos grupos se formaram, não tinha templo, o templo havia sido destruído em Jerusalém, mas o contato com outras pessoas, simplesmente para ler a lei, produziu em Neemias aquele gosto por Deus. E se ele tinha gosto por Deus, quando ele ouviu que em Jerusalém, a capital do reino, que Deus havia escolhido para ser o povo especial para ele, estava em ruínas, ele chorou como Deus chora, mas não somente por causa dos muros, mas por causa do estado das pessoas. E quando nós temos realmente uma vida pessoal de oração, que é parte da nossa vida, nós passamos a olhar para as pessoas com outros olhos. Passamos a olhar para as pessoas como, realmente, o que é que eu posso fazer por ela? Quando olhamos, quando isso é fruto da minha relação com Deus, eu posso me colocar no lugar do outro e pensar, o que é que o outro precisa? O que é que eu posso fazer pelo outro? Por causa disso, Neemias chorou, lamentou, jejuou, porque sentiu na própria pele a tristeza que Deus sente quando vê as pessoas com suas paredes derrubadas e o muro da cidade também derrubado. Ele ora. Daí no capítulo 2, se você quiser me acompanhar,
Capítulo 2, primeiros versículos diz assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram derrubadas, destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Aqui, meus queridos, eu quero que vocês percebam duas atitudes de oração na vida de Neemias. Entre o versículo 4, capítulo 1, e o capítulo 2 se passaram 4 meses. O mês de Quisleu, no calendário judaico, é o mês de novembro e dezembro, e o mês de Nisan é o mês de março e abril. 4 meses. 4 meses durante os quais ele orou, jejuou, chorou. A vida dele com Deus foi aprofundada justamente por causa dessa atitude de oração, que era fruto do conhecimento que ele tinha de Deus. Bem que eu passado eu expliquei a palavra grande e temível que ele usa aqui no capítulo 1. No capítulo 2, ele chega para o rei, ele fala o que precisa. E quando o rei pergunta para ele: o que é que você precisa? Ele está com medo. Ele disse, elogiou o rei e ele orou. Eu vou usar uma linguagem simples aqui para você fazer distinção. É o tipo de oração flecha. Aquela oração rápida. É quando você está no trânsito e você vê o trânsito está parado aqui debaixo da ponte estaiada ou aqui na frente do extra, o trânsito para, você vê aqueles garotos chegando perto do seu carro, você diz: Deus me acorde, Deus. Alguém já fez isso? Não dá para orar o Pai Nosso naquela hora. Agora, às vezes nós somos mais expertos em oração tipo flecha do que uma vida de oração. Mas Neemias era tão impregnado por essa dependência de Deus que durante 4 meses ele ora. Ele cresceu na sua relação com Deus, porque ele sabia quem Deus era. E ao mesmo tempo, quando o rei pergunta para ele: o que é que você quer? Interessante que era Neemias, homem de oração, mas o texto diz que ele teve medo. É aí que eu digo que a gente começa a ser igual a Neemias, porque quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo de circunstâncias que você não pode controlar? Quem é que não tem medo quando a doença chega? Por mais que você saiba que Deus cuida de você, a doença chegou, uma surpresa inesperada. Não tem toda surpresa inesperada, né? Você imagina aquela situação, como é que eu lido? Mas na vida de Neemias, ele tinha oração de longo prazo e tinha oração rápida. E eu creio que, para mim e para você, e eu me coloco nesse lugar também, às vezes nós somos muito mais práticos em orar sem cultivar a relação com Deus. Imagine que se seu filho, ou sua esposa, ou seu esposo, somente disse, somente disse para você, me ajude aqui. Só lembra de você quando você pode estar sem dinheiro. Já recebeu o telefonema a cobrar do filho? Nas férias. E você fica sonhando o filho lhe ligar, e o filho não liga, daqui a pouco ligação a cobrar. Quem é? Pai, manda uma grana para mim. Meu filho está aqui, nunca fez isso. Às vezes, se nosso relacionamento com Deus fosse assim, só lembra dele quando a gente precisa. Quando na realidade, o relacionamento Deus conosco, a gente com Deus, é muito ilustrado no relacionamento que a gente tem uns com os outros, especialmente na família. Por mais que você ame, e você diga para o cônjuge ou para o filho, o meu amor por você é incondicional, mas você quer estar junto. Não é que Deus precisa da minha presença. Eu que preciso da presença de Deus, mas eu preciso cultivar isto. Porque ao cultivar a minha relação com Deus, eu deixo de ser apenas uma pessoa que só pede,
Mas na medida que eu vou conhecendo Deus através da palavra dele, o meu amor por ele aumenta, porque o que é que fez Neemias sentir o que Deus sentia pelo povo? Porque ele ouvia as histórias. Ele viu como Deus havia cuidado do povo no deserto por 40 anos. O povo não tinha como trabalhar no deserto, mas Deus não deixou a roupa se estragar, nem o sapato se estragar. Quando o povo estava em apuros, Deus socorria. Essas histórias foi criando em Neemias um amor por Deus que não era resultado apenas de alguma experiência, mas era fruto da carta de amor. Por isso a minha vida de oração, ela é fruto do tempo que eu gasto com Deus. E quando eu não gasto esse tempo com Deus, com a palavra, sabe o que acontece com a gente? Eu começo a buscar experiências. E em vez da minha vida ser baseada no que a Bíblia diz, porque aqui eu encontro o amor de Deus, eu passo a depender de coisas que acontecem. Então, se eu oro aqui nessa igreja, as coisas não acontecem, eu vou para outra igreja porque lá Deus está agindo. Lá tem cura, lá tem milagres, lá tem revelação, lá tem conhecimento. E daí eu começo a pular de igreja em igreja, quando na realidade minha vida fica superficial. E eu começo a pedir que outras pessoas orem por mim. Aí eu vou na tiazinha Mariazinha, porque a oração dela tem poder. É assim que Deus age. O que fez Neemias crescer e ter essa oração, essa vida de longo prazo, oração curtinha, é porque ele curtiu Deus ouvindo a lei nas reuniões em casa. Por isso, a primeira estratégia de Neemias foi uma vida de oração. Se nós queremos ser uma igreja compassiva, como nós queremos ser, meus queridos, a igreja do Morumbi só vai ser compassiva se eu for compassivo. Eu só vou olhar, a igreja do Morumbi só vai olhar o que os outros precisam, se eu também olhar o que os outros precisam. Nós vamos construir prédio, mas muito mais do que isso, nós queremos ter aqui pessoas que entrem aqui e digam, quando eu entro naquele lugar, eu experimento o amor de Deus através das pessoas que se achegam a mim. Isso é fruto de uma vida de oração. Não como um peso, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Oração vira peso quando eu fico apenas atrás da experiência. Mas quando a minha oração é fruto que eu conheço Deus aqui na palavra dele, eu vou ter mais prazer em estar na presença de Deus. Então, o que é que Neemias... Ele tinha um desafio, ele encarou um desafio, tem que reconstruir os muros, se aquelas pessoas estão sofrendo, nós queremos reconstruir a vida delas. Qual é a minha estratégia? Uma vida de oração. Agora, vida de oração pode tornar-se muito teórica. Precisa de ação. Daí, versículo 2. Lembra que ele era o copeiro do rei? Capítulo 2 está dizendo. E no capítulo 2 diz que ele nunca havia estado tão triste na presença do rei. O fato de ele ter uma vida de oração não impediu que Neemias corresse um risco sem perceber. Ele foi servir o vinho ao rei, ele tinha que experimentar antes do rei beber. Estava triste. Alguém triste na presença do rei, naquela época, podia significar duas coisas. Ou ele estava, assim como os reis interpretavam segundo a história, ou o rei percebia nele, esse cara está armando contra mim, vai ver que ele vai deixar eu ficar envenenado, ele não vai cuidar de mim, o rei podia matá-lo. Ninguém tinha o direito de apresentar-se triste diante do rei. Mas Neemias, talvez, tão preocupado em reconstruir Jerusalém, e as pessoas, ele entrou triste na presença do rei. Agora, na medida que a gente depende de Deus, Deus começa a agir de uma forma inesperada. O que é que o rei fez? Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Falei que ninguém podia apresentar-se triste perante o rei, e nem alguém podia ficar doente. Porque se a pessoa estivesse doente, ele ia beber do copo do rei, podia contaminar o rei. Por isso o rei pressupôs corretamente, não é o fígado que está doente, não é o coração que está acelerado, é alguma coisa na sua alma. É fruto de quê, meus queridos? É Deus que está começando a mexer no coração do rei.
Neemias não havia orado? Deus começa a agir. Foram 4 meses de espera. Na sua vida, na minha vida, pode ser menos e pode ser mais. O fato é, na medida que eu dependo de Deus, que oração faz parte da minha estratégia de vida, Deus age. De uma forma que eu nem às vezes imagino. E o rei todo-poderoso, o rei que não precisava agradar ninguém, o rei olha para aquele servo, para aquele empregado, que embora que era um empregado de confiança, o rei percebe no rosto o que está acontecendo. Nosso presidente interino, vamos pegar uma ilustração com ele. Se for que ele passa pela frente do Alex. Alex é celebridade também, estou indo no Alex. Ele passa pelo Alex no aeroporto e pergunta, Alex, o que está acontecendo? A Bárbara está bem? O que aconteceu com ela? Você está bem? Veja que é alguém todo-poderoso, olhando para alguém que não precisava descuidar do rei, porque o rei era soberano, mas o rei percebe. Quem é que está agindo aqui? É Deus que está agindo. Agora, a narrativa continua. E aí Neemias, com muito medo, disse ao rei, que o rei viva para sempre. Elogia o rei, trata o rei como rei. Fala do coração dele, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você quer? O que você quer? Mais uma vez, o rei todo-poderoso com o servo. O que é que você quer? Neemias não falou o nome de Jerusalém nesse contexto. Tem algum detalhe? Tem. Porque cerca de 12 anos atrás, as pessoas de Jerusalém tentaram reconstruir os muros. E o rei Artaxerxes disse não, porque ele encarou aquilo como um ato de rebelião. Então, Neemias sabiamente, ou ele fez pensando, ou Deus protegeu ele de falar Jerusalém, mas ele não chega de cara e diz, eu quero reconstruir Jerusalém. Porque poderia ser perigoso. O rei poderia pensar, mais uma rebelião, tá, vou cortar o seu pescoço. Mas ele usa uma linguagem que não foi manipulativa, mas ele fala para o rei do que havia no coração dele. Meu coração está pesado, eu estou triste porque a cidade dos meus pais estão sepultados, está em ruínas. O rei pergunta, o que é que você quer? É divino isso, gente. Daí, Neemias, em vez de dizer assim, não precisa nada não, muito obrigado, não preocupa com isso não. Ele foi direto. Ele disse, bom, eu quero uma licença, quero ficar um tempo fora. O rei disse, tá bom, quanto tempo você quer? Deu licença para ele. Mas não foi apenas isso. Ele pediu cartas, porque ele ia passar, como diz o texto aqui, por as regiões perto do Rio Eufrates, onde estava o reino, o rei dominava, iam prender ele. Eu quero cartas para que o Senhor me dê um salvo, eu quero um salvo-conduto. Ok, até aí tudo bem. Mas não somente isto. Ele pediu a madeira para reconstruir a cidade e reconstruir as portas. Ele foi ousado. Paulo diz para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que Neemias faz foi fruto da vida de oração, que deu para ele agora uma ousadia. Meus queridos, meus irmãos, 2 coisas aqui. Vamos explicar mais tarde, não agora, daqui a umas 3 semanas ou mais, qual é o nosso projeto do templo, do prédio, da quadra, de terminar esse prédio. Um momento delicado do Brasil, nós vamos chegar lá. Mas estamos dando esse tempo para a gente orar. Porque o mesmo Deus que construiu isso aqui e trouxe você para cá, é o mesmo Deus que vai nos levar nessa nova fase. Mas eu preciso entender que tudo começa com oração. E com oração, Deus vai me guiar naquilo que eu vou fazer, naquilo que nós vamos pedir a Deus. Neemias foi ousado porque ele dependeu de Deus.
Deus poderia ter dado de outra forma. Mas Deus respondeu. Há 6 semanas atrás, eu estava com a família aqui da igreja, no café da manhã. E eles me chamaram para dizer, a gente sempre vai conversar com você, levando nosso desafio, nossos problemas, mas hoje a gente queria contar algo fora do comum. 7 anos atrás, o negócio da família faliu. Era uma previsão médica que a doença duraria 3, 4 meses no máximo e aquela pessoa da família morreria. E nesse processo, 3, 4 meses, todo mundo esqueceu dos negócios, concentrou apenas no doente. O que aconteceu? O negócio faliu. Uma dívida de R$80 mil na época, com um banco, tornou-se uma dívida de 400 mil. Uma dívida de 120 com outro banco, tornou-se uma dívida de 800 mil. Eles tinham, no começo desse ano, uma dívida de R$1 milhão e 200 mil. Eles repartiram com um grupo, um pequeno grupo deles. Eu não vou dizer qual foi o grupo, tá, gente? O grupo orou com eles, mas o que eles me disseram é que, pela primeira vez, tiveram a coragem de dizer, olha, gente, está aqui, nós estamos falidos. E antes que gostavam de dizer os carros que tinham, as marcas de carros que tinham, e dizer, Deus é maravilhoso. Eles disseram, estamos falidos. O grupo orou, a família orou. Um dia foram ao banco. Eu vou resumir a história. De R$1 milhão e 400 mil, eles pagaram 87 mil. Depois de 7 anos. Claro, você vai dizer, mas todo banco faz isso. Todo banco faz isso. Não sei se todo banco faz, mas sempre tem negociação. Né? Mas, o ponto foi para eles. Nesse processo, 2 coisas a gente aprendeu no meio da dor. Tirar a roupa, não ter vergonha de dizer, estamos falidos. Mas dizer também, a única coisa que nós podemos fazer é orar. E foram ao banco. Na última negociação, com 3 gerentes, o banco perguntou para eles, o que é que vocês têm para nos dar? Eles disseram, desculpa, a gente que veio perguntar, o que é que você pode fazer por nós? É um milagre. Mas tudo começou lá atrás, quando eles disseram, somos incapazes, somos impotentes, aqui somos nós, aquela beleza falsa que nós tínhamos, esse é o que tem aqui dentro. 7 anos de espera. Mas Deus agiu. Neemias foi ousado por quê? Um tempo de preparação. O que eu tenho para fazer é algo além do que eu posso. Eu tenho um muro para reconstruir, mas nós temos vidas para serem reconstruídas. É algo além, é muito mais caro do que eu posso imaginar. A única coisa que eu posso fazer é pedir para Deus, foi o que Neemias fez. Então, ele lançou um alicerce do projeto. Qual foi o alicerce? Uma vida de oração. Meu querido, minha querida, a história de Deus no mundo é a história dele com você e comigo. A história de Deus no mundo é reconstruir pessoas, é reconstruir vidas, é resgatar vidas, é reconstruir pessoas que foram machucadas. E quem é que Deus usa? Deus usa você, Deus me usa, Deus produz em mim, você, um coração compassivo para trazer essas pessoas junto, para que as vidas delas sejam reconstruídas. Por isso estamos aqui. Eu não posso perder de vista que a complexidade do desafio de Deus para a minha vida é além do que eu posso imaginar, mas é complexo, é mais complexo do que reconstruir o Brasil, porque o dinheiro pode reconstruir o Brasil, mas não há dinheiro que reconstrua a vida de ninguém. Não há dinheiro que reconstrua um coração perdoador, não há dinheiro que reconstrua um coração compassivo. É uma produção de Deus dentro do seu coração e é Deus que quer usar a sua vida, mas isso começa
Com a pessoa, com a igreja que tem um coração compassivo, e começa com a vida de oração, e começa com ousadia. Pedir isso a Deus, Deus me use. Depois que Neemias recebe a carta do rei, recebe as madeiras que o rei deu, Neemias vai para Jerusalém. Versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. O que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Um detalhe aqui. Ele chega, ele agora vai inspecionar a cidade. É interessante que ele vê algumas portas. Ele tem a chamada porta do esterco. Já pensou se alguém perguntasse para você, onde é que você mora? Qual o seu endereço? Eu moro perto da porta do esterco. Não tem nenhum, não é Morumbi, não é Jardins, não é nem Cabrobó. É a Rua do Esterco. Quem é que morava lá? As pessoas mais simples da cidade. Era o lugar menos habitado, lugar de o menor IDH de Jerusalém. Mas Neemias vai lá. Os olhos de Deus passam não somente pelos jardins, mas passam pela Vila Andrade, passa pelo Morro da Lua. Porque Deus não fez opção pelo pobre, nem opção pelo rico. Deus fez opção pelo pecador como eu e você. E no projeto de reconstruir a cidade, reconstruir vidas, Neemias não faz distinção. O coração dele é: quem é que eu posso servir? Quem é que precisa? Agora, é um desafio acima da cabeça dele, como eu tenho mencionado. Mas veja agora, lá em Jerusalém ele estava sozinho. Mas agora, ele diz: cheguei a Jerusalém, saí de noite com alguns dos meus amigos. Ele não está mais só. Eu não posso viver sozinho. Eu não consigo sozinho construir ou ser parte do projeto de Deus que reconstrui vidas. É grupo, é igreja, é um pequeno grupo. O pequeno grupo da Gate tomou a Gate como é nossa filha, não era apenas filha da Mônica, é nossa filha. Nós vamos juntos nessa batalha. E meu querido e minha querida, se você vem apenas aqui no domingo, isso é fantástico. Mas não é suficiente, porque é no contato com outras pessoas você vai descobrir as pessoas cujas paredes caíram e que precisam ser reconstruídas. É muito fácil eu estar aqui realmente no domingo. Você precisa disso, eu preciso disso, mas eu preciso entrar em contato com a realidade da vida do outro. E tem outras pessoas ao meu redor que cheiram mal, e não é somente o outro cheirar mal, eu também cheiro mal. E quando você vê o que tem dentro de mim, e eu vejo o que tem dentro de você, tem coisa que vai dizer: puxa, o que é que eu estou fazendo no meio dessas pessoas? Mas foi no meio dessas pessoas que Jesus viveu. E essas pessoas que Deus quer reconstruir. Por isso, se queremos ser uma igreja compassiva, eu preciso ter relacionamentos. Preciso estar junto de pessoas que saibam como eu sou. Mas não somente que saibam como eu sou, mas que eu possa ver como elas são. E a despeito do que elas são, eu poder dizer: a despeito do que ela é, eu vou servi-la. Porque foi assim que Jesus agiu. Neemias não podia reconstruir a cidade e reconstruir vidas sozinho. E eu não posso simplesmente estar numa igreja que eu me sinto acima dos outros e eu digo: eu não preciso dos outros. Eu preciso. Eu sou muito grato pela equipe pastoral da nossa igreja. Nossas reuniões de terça-feira de manhã são muito encorajadoras. E ali é um lugar em que realmente, para mim, eu tiro a roupa. Ele sabe das minhas lutas. Não tem vergonha. Pode ser que um dia eles coloquem no boletim que eu conto ali. É risco, porque na hora que você se mostra quem você é, você corre riscos.
Ao mesmo tempo, quando você se mostra quem você é abençoado, porque pessoas também cuidam de você e você cuida de outros. Uma igreja compassiva, ela não tem vergonha de mostrar-se como ela é. Porque não existe ninguém aqui nesse salão, a partir de mim, que não tenha os seus lugares que não cheiram bem. Mas Jesus conviveu com prostitutas, roubadores, ladrões, intelectuais, ricos, para reconstruí-los. Por isso eu preciso de um grupo, você precisa de um grupo, onde você possa dar e possa receber. Neemias aqui está com um grupo, olhando a cidade. E quando eles veem o que a cidade precisa. Versículo 16 diz, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo. Pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes e aos nobres, aos oficiais e aos outros que obra eu iria realizar. Então ele disse, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei havia me dito. Então responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse grande projeto. Terceira coisa que a gente aprende aqui nessa estratégia de Neemias é que ele convidou as pessoas a se engajarem. Ele orou, ele tinha um plano, ele viu a situação, mas agora chegou a hora da ação. E ninguém age sozinho, como eu disse. Todos nós estamos aqui, eu vou repetir. É parte da estratégia de Deus para reconstruir vidas de pessoas. E eu não posso apenas ficar na oração. Eu preciso me envolver. Mas o envolvimento que Neemias traz, ele traz com um profundo, na linguagem de igreja, vou dizer, num profundo embasamento teológico. Ele diz, é uma grande obra que Deus pôs no meu coração. E você não pode achar, bom, Deus não colocou nenhuma obra no meu coração ainda. Deus colocou, meu querido. Se você está junto com pessoas aqui, você sabe quem precisa de encorajamento, você sabe quando você precisa de encorajamento, não precisa de uma revelação, vai, e fala assim, Deus, fala para mim, vai e ajuda aquela pessoa. Não, você sabe. Seja alguém que precisa de uma oração, alguém que precisa de um ouvido, alguém que precisa de recursos materiais, seja o que for. Aqui, Neemias diz, olha, Deus colocou no meu coração uma grande obra e nós vamos trabalhar juntos. E quando ele conta o que Deus havia feito, é isso que motiva as pessoas a dizerem, sim, vamos começar na reconstrução. Se queremos edificar para o futuro, nós queremos edificar uma geração que está aqui hoje. Sexta-noite, lá em Vitória, quando eu vi aquelas garotas, 9 menininhas dançando com a Gatti. Eu fiquei imaginando, a mais nova tinha 6 anos e a mais velha tinha 11 anos. Fiquei imaginando, essas crianças viram a Gatti sofrer com um câncer. Pararam de ensaiar quando a Gatti falou, eu estou com câncer, preciso de um break, eu vou parar por um ano mais. Mas elas viram ao longo do tempo como a Gatti reagiu. Dias de tristeza, dias de dor, dias de desânimo, mas dias de gratidão. Aquelas crianças nunca vão esquecer. Porque no dia que elas passarem pela mesma situação, não precisa ser uma situação de câncer, mas no dia que elas passarem por uma dificuldade, elas vão lembrar da Gatti, como a Gatti reagiu. Assim é comigo e com você. Nós vamos ter dias que nós vamos dar. Mas nós vamos ter dias que nós vamos precisar receber. Porque na minha vida também, como na sua vida, tem dias que as paredes caem. Mas Deus quer reconstruir. E Deus usa pessoas. Mas eu preciso me engajar com elas, para que realmente Deus me use. E aqui a resposta desses homens é, eles se encheram de coragem
para a realização desse grande projeto. Preciso coragem. Preciso coragem para sair da minha zona de conforto e dizer, eu vou ouvir essa pessoa. Como alguém disse, o ministério é fantástico, mas o difícil são as pessoas. Eu sou difícil. Você é difícil. Mas é tão especial quando alguém tem a paciência de sentar comigo e dizer, o que é que você precisa? Aí tem mais alguma coisa que eu preciso lhe dar. Porque dizer o que eu preciso demanda humildade, demanda coragem. E muitas vezes é o que Deus faz comigo e com você, me deixa quebrar, seja emocionalmente, em termos de saúde, em termos de recursos, para que o meu ego seja quebrado. Eu aprendo a receber e não apenas dar. Ele engajou-se. O povo engajou-se. Aqui a terceira estratégia é como é que eu respondo à necessidade do outro, dizendo, estou junto, estou junto. Vão ter dificuldades, porque logo em seguida começa a aparecer, vamos ver isso aqui a 2 domingos, como lidar com os obstáculos. Mas, quando chegam as primeiras críticas, diz o seguinte, versículo 19, quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. E aqui eu quero olhar não somente para o prédio. Eu quero olhar para as pessoas que vão chegar aqui e vão precisar de reconstrução. E você ser usado por Deus para ser parte do que Ele vai fazer. Mas eu preciso dizer, Deus, aqui vou eu. Eu quero ser parte disso, eu quero reconstruir vidas. Eu quero que o Senhor me use para reconstruir vidas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Vou repetir 2 coisas e vou terminar. Isso tempo atrás que eu estou dizendo, que hoje mesmo abri o jornal, e eu fui por curiosidade ver novamente que eu sonho. Um lançamento aqui no Morumbi, com o que tem perto. Então, perto do lançamento tem Shopping Jardim Sul, Colégio Pentágono, Colégio Porto Seguro, esse shopping novo aqui, Morumbi Town. Eu fiquei pensando assim, tem um espaço aqui na ponta direita, daqui a pouco vai ser perto da Igreja Batista do Morumbi. Eu não quero que digam isso porque o prédio vai ser bonito, não. Eu queria que a mídia dissesse, porque aqui é um lugar onde pessoas têm as suas paredes reconstruídas. Aí faz sentido. E é para isso que você e eu fomos chamados. Vamos construir prédios, mas nós vamos reconstruir vidas. É para isso que Deus nos chamou. E não importa o seu momento, meu querido. Mesmo na dor, mesmo na escassez, mesmo nos momentos difíceis que você tem, a despeito disso, Deus quer lhe usar para reconstruir vidas, como Ele fez com Neemias. Por isso eu queria terminar, se você quiser baixar a sua cabeça, nós vamos cantar mais uma música, mas queria encorajar você agora a dizer, Deus, eu preciso de uma vida de oração, se você quiser dizer assim. Tudo começou com a oração de Neemias. Talvez você não tenha um momento a sós com Deus diário. Mas que tal começar hoje? 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Não queira começar com 1 hora ou 10 horas, não. Isso não é real. Mas um tempo a sós em que você vai ler a palavra e dizer, Deus, fale comigo. Que Deus fala com você. É isso que vai lhe dar solidez na vida. Solidez na vida cristã. Mas além disso, eu queria encorajar você a pedir outra coisa a Deus. Ousadia.
ousadia para deixar ser usado por Deus para edificar a vida de outras pessoas. Nós vamos ver isso ao longo do tempo, como Deus usou Neemias na vida e na cidade. Mas é apenas o começo, quando ele disse, vamos reconstruir. E você dizer, Deus, aqui estou. Seja eu um professor universitário, um professor primário, seja eu um engenheiro, um executivo, um diretor, seja eu um balconista. O que você é, não importa. O que importa é que Deus quer usar você para reconstruir vidas. Mas talvez nesta manhã o que você também está precisando é a sua vida ser reconstruída. Talvez você está pensando, eu ouvi tudo isso, mas a minha vida precisa ser reconstruída. Meu querido, minha querida, se esse é o seu momento. Jesus viveu o que você está vivendo justamente para reconstruir o seu interior, para lhe devolver a esperança. Por isso, corra para Ele também. Ele é a resposta. Você não vai ter as respostas porque isso ou aquilo aconteceu com você, mas Ele é a resposta para o seu momento. Por isso, se você está hoje precisando de ter suas paredes reconstruídas, corra para Jesus e diga, Jesus, eu preciso do Senhor. Porque vai chegar o dia que você também vai ser usado por Ele para reconstruir outras vidas, como Ele quer reconstruir. Ó Pai querido, dá-nos essa fome pelo Senhor, como Neemias teve, mas dá-nos a fome pela Tua palavra, para que aprendamos a orar como Neemias orou. E dá-nos a graça de não sermos cegos ao desafio que nós temos de reconstruir vidas, Senhor. Aqui é o seu lugar de reconstrução, onde cada um pode ser usado pelo Senhor na vida de outro, para ajudar esse outro a te encontrar. Pedimos que seja assim conosco. Uma igreja compassiva, que se coloca no lugar do outro, que busca servir o outro. Nós também oramos nesta manhã por alguns que estão aqui sofrendo, cujas paredes estão caindo. Que o Senhor seja a fortaleza deles, que eles te experimentem. Nós te pedimos isto. E agora queremos cantar esta música com glória para o Senhor, com o coração cheio do Senhor para te agradar. Em nome de Jesus que oramos. Amém.